Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas. Estou falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora. Antes de eu mostrar para vocês a convidada super especial que eu tenho hoje aqui, quero contar um pouquinho do meu trabalho como escritora, os livros que eu tenho escrito ao longo de alguns anos aí como escritora. Meu primeiro livro foi sobre depressão. Acho que a minha convidada entende um pouquinho disso aqui. Ela vai falar sobre isso hoje, inclusive. Eu também tive depressão. E esse livro aqui é a minha experiência de fé com Deus, o que Deus me ensinou através da depressão. Muitas lições de vida eu aprendi e foram diretamente do divã de Deus. Ele foi meu médico, meu psicólogo, meu psiquiatra, meu remédio. E tudo que eu passei, eu escrevi aqui nesse livro. Tanto lições de vida, como também ensinamentos e estudos a respeito da depressão. Por que nós podemos ter depressão? Tem muitos motivos espirituais, emocionais, mas também físicos. Então eu conto aqui tudo sobre a depressão, mas o principal aqui é como Deus me tirou da depressão e o que Ele me ensinou através dela. Então é um livro muito importante. Se você está passando por isso, você precisa ler esse livro. E hoje o tema, que nós vamos conversar aqui nesse podcast diz muito a respeito disso. A minha convidada tem uma história de vida linda para contar de como Deus também a resgatou, tirou ela do fundo do poço e trouxe ela para a luz, trouxe ela para a vitória, para viver o que ela está vivendo hoje, ajudando tantas mulheres, que esse é o meu intuito também através desse livro, ajudar quantas mulheres, quantas pessoas eu puder, o máximo de pessoas possíveis. E como mãe, sou mãe de 3 filhos e pedagoga, aprendi muito sobre as crianças. Eu tenho escrito alguns livros para ajudar as crianças na escola. Meu primeiro livro foi esse aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. É baseado numa história real do que aconteceu com a minha filha, que não queria ir para a escola na infância, hoje ela já é uma adolescente, mas ela conheceu uma criança que estava passando por um problema de câncer e que não podia ir para a escola. E essa criança ensinou uma grande lição para minha filha de como é importante ter vida, ter saúde para poder ir para a escola. E depois que ela aprendeu essa lição, todos os dias que ela não queria ir para a escola, ela repensava, como é bom eu ir para a escola porque eu tenho saúde. Então nós temos que ensinar isso também para os nossos filhos. Também escrevi um livro sobre bullying. O bullying é um assunto muito importante que nós temos que tratar, nós temos que falar com os nossos filhos, temos que ensinar os nossos filhos a se defenderem contra o bullying, mas também temos que ensiná-los a não fazerem bullying com outras crianças. E aqui nesse livro eu conto a história dessa lagarta, a lagarta que sofria bullying na escola e ela se achava insignificante, que ela não servia para nada, mas ela aprendeu que até uma lagarta tem um propósito aqui nessa terra. Todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Você que está me assistindo aqui agora, você tem um propósito aqui nessa terra. Você não está aqui por acaso. E até a lagartinha, Deus criou ela para um propósito. E ela aprendeu a vencer o bullying, a combater o bullying, porque ela também era especial. Então, lê esse livro, leva para o seu filho, que é uma história muito interessante. Também escrevi um livro para minha filha sobre a gatinha dela, que ela encontrou durante a pandemia. Se chama Minha Gatinha Marie. Durante a pandemia, naquele momento difícil, que as crianças não podiam ir para a escola, não podiam ter amigos, nós encontramos essa gatinha abandonada, jogada num latão de lixo, e a Marie trouxe muita alegria, muito companheirismo, muita amizade, para minha filha, e ela está conosco até hoje. Nós nunca tínhamos tido assim uma gatinha, e ela mudou a alegria lá de casa, até hoje ela traz muita alegria. Então é um livrinho bem interessante para quem gosta de animais, para quem tem um animalzinho, vai gostar de ler esse livro aqui. Meu último livro infantil lançado foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que também é uma história real, de um menino que mora aqui na cidade de Bauru, que na verdade agora já é um adolescente. Ele é apaixonado pelo Nordeste, ele não é nordestino, não tem familiares nordestinos, ele, pelo contrário, ele é descendente de russo e ele ama o Nordeste. Ele tem algo assim pelo Nordeste que nem ele sabe explicar.
Eu falo para ele que é uma missão que Deus colocou no coração dele para ajudar o povo nordestino. E aqui nesse livro eu conto a história do Pedro, eu conto a história da cordeuteca que ele tem aqui na nossa cidade, que cordeuteca, para quem não sabe, é uma biblioteca, mas é uma biblioteca de cordéis. E ele tem mais de 3.000 títulos de cordéis. O Pedro recebe crianças lá na cordeuteca, ensina as crianças a fazerem cordéis, a fazerem xilografura. Ele conta a história do Nordeste para as crianças. Então, aqui nesse livro eu conto tudo isso, né? Como a minha filha conheceu o Pedro, né? Através de uma visitação da escola dela. Mas também eu conto um pouco do povo nordestino, do Nordeste, dos cordéis, dessa cultura tão linda que nós temos aqui no nosso Brasil. E o meu último livro, na verdade, é uma coletânea com 30 histórias de mulheres resilientes, mulheres fortes, como a minha convidada que eu tenho aqui hoje. Ela poderia estar aqui dentro desse livro, porque aqui nesse livro tem histórias de mulheres que também passaram pelo que ela passou. Aqui eu conto histórias de mulheres que sofreram abusos, que passaram pelo luto, que também passaram pela tentativa de suicídio, mas todas elas venceram através da fé, da coragem, da força, da resiliência, e elas deixaram uma história, mulheres que foram transformadas para transformar outras mulheres. Então, esse livro aqui também é um livro lindo que você precisa ler. Todos os meus livros você pode encontrar diretamente comigo, pessoalmente, né? Ou também pela internet, pelos sites. Então, vou deixar aí neste vídeo a descrição de cada livro, como você pode adquiri-los, tá bom? Mas o nosso episódio de hoje, gente, é mais do que uma conversa, tá? Porque hoje nós temos um testemunho de vida, um testemunho de fé, posso dizer assim, de ressurreição, né? Que ela ressurgiu lá das cinzas, né? Ela se tornou uma outra mulher depois do que ela passou. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria uma mulher que viveu no fundo do poço, mas ela não ficou lá. Jéssica Pacheco, ela é publicitária, estrategista digital e ela é idealizadora de um projeto que se chama Impulsionadas. Ela vai contar tudo pra gente sobre isso. Mas esse Impulsionadas é um movimento que nasceu no lugar mais impossível, mais improvável. Foi no meio da dor, da solidão e da desesperança. A Jéssica é casada com o Lucas e hoje ela vive um casamento restaurado e uma missão clara: levantar outras mulheres, restaurar identidades e mostrar que ainda há vida aonde parece que só existe morte. A Jéssica tentou tirar a própria vida, mas Deus a encontrou lá nesse lugar. Quando ninguém mais podia alcançá-la, como eu falei, lá no fundo do poço, ele foi lá, desceu onde ela estava, estendeu a mão para ela, puxou ela dali, a chamou para viver uma nova história. Com coragem, vulnerabilidade, mas muita verdade, ela vai compartilhar hoje essa história da tentativa do suicídio ao chamado ministerial. Nós vamos ter uma conversa aqui que, para quem precisa lembrar que a dor não é o fim da linha, você tem que pensar nisso. A dor não é o fim da linha. E o que o céu ainda está escrevendo é uma história na sua vida. Ele está escrevendo uma história na vida de cada um de nós. E é com muita honra e alegria, gratidão que hoje eu recebo aqui a Jéssica Pacheco. E nós podemos até colocar um título hoje aqui, ela até pediu para que nós colocássemos esse título no nosso podcast, da tentativa do suicídio ao chamado. Deus a tirou viva de um lugar onde só havia morte. Olha que forte, que coisa mais linda. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estou assim emocionada de receber você, porque eu acho que é de Deus você estar aqui, porque as mulheres precisam ouvir essa história da sua vida. Todas nós passamos por um fundo do poço, todas nós passamos por dias cinzentos, né? E às vezes dias negros mesmo, completamente sem luz nas nossas vidas. Mas Deus, ele está sempre ali, com a mão estendida para nos tirar, para nos puxar, para nos levar para o alto e
escrever uma história nova nas nossas vidas. Então, é com muita alegria e admiração por você ter coragem de vir aqui contar isso, porque tem pessoas que não gostam de contar isso. Elas escondem, né? No meu livro, eu conto tantas coisas que as pessoas falam, nossa, como você teve coragem de contar? Eu falo, porque é um testemunho. É isso. Como que eu posso guardar isso para mim? E as pessoas que estão passando pelo mesmo, como elas vão ser edificadas? Então, parabéns pela sua coragem. Obrigada. De vir aqui contar para nós. Obrigada, Roberta. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu fico muito feliz. É de Deus. Com certeza. Esse tempo. Com certeza. Você entende também tudo que eu vou falar aqui. Você entende, você passou por esse vale. Com certeza. Com certeza. E sim. É preciso ser forte e corajosa pra gente contar. Tem pessoas que vão assistir esse podcast que me conhecem há muito tempo e não sabem. Então, já pensou? Eu estava sendo preparada, moldada para chegar nesse tempo de expor a minha história. Exatamente. De uma forma sem filtros mesmo, que é o que eu falo, sem filtros, mas crendo em nome de Jesus que outras mulheres serão alcançadas. Amém. E elas vão entender que se Deus fez comigo, se Deus fez com você, também vai fazer com ela. Amém. Todas somos filhas. Exatamente. Todas somos filhas merecedoras, amadas. Verdade. E todas, sem exceção, de onde eu sempre falo, onde quer que você está, o que você esteja fazendo. Tem mulheres que chegam em mim e falam, mas eu tô tão no pecado, não tem problema. Deus vai te tirar de lá. Deus não olha pro teu pecado. Ele quer o teu coração. Amém. O pecado, ele vai resolver depois. Ele tira depois. Ele tira. Então, é de Deus mesmo esse podcast. Amém. Eu fico muito feliz. E que vendo tudo, né, o que você escreveu, a sua história, do que eu conheci um pouco quando eu fui pesquisar, é uma honra estar aqui nessa mesa, esse tempo de mesa com você, que vai chegar na mesa de outras mulheres. Se Deus quiser. Mas nós queremos conhecer tudo, né? Então, vamos começar lá atrás. Como que você chegou naquele lugar escuro, emocionalmente falando, né? O que te levou a pensar que o fim era a única saída? Sim. Eu passei por 2 tentativas de suicídio. Mas só na segunda que eu dei abertura para que Deus me restaurasse de verdade, né? Na primeira eu ainda estava no mundo perdida, nova, tentando entender tudo o que acontecia. Eu vou fazer 31 anos esse ano. Menina ainda. E eu já venho desde muito cedo, lá em casa, lá quando eu era bebê, já minha avó passou por um período depressivo. Só que antes de tudo, não era falado como é hoje. As informações não estavam na palma da mão como estão para nós. Verdade, né? Verdade. Então, a minha avó, ela só vivia tristeza. Tadinha. Mas uma mulher forte. Eu estou rodeada de mulheres inspiradoras e fortes. Que bom. E a minha avó, viva até hoje, graças a Deus. Graças a continua Deus. Forte. E eu falo que ela é católica. Mas ela foi a mulher que mais falou de Jesus para mim. É uma mulher de fé. Muito. Eu acordava de madrugada, minha avó estava orando por linda. Nós. Aberta, assim, de braços abertos, falando com Jesus. E eu lembro disso. E ainda fraca na fé, nem sabia de nada da vida. Eu via e aquilo me inspirava. Então, por mais que o mal, ele tentou atacar a minha família muitas vezes, Jesus sempre esteve ali. Amém. Sempre. E ao decorrer da minha vida cristã, desde muito novinha, Deus colocou mulheres de Deus na minha vida. Que bom. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, foi a minha vizinha que me convidou para louvar um hino. Olha só. Com essa vozinha aqui. Com essa vozinha eu fui. E foi a minha primeira experiência com Deus. Mas eu sempre tive muitos ataques assim do mal para me afastar, porque ele sabia o mal sabe de onde a gente o que Deus vai, para onde Deus vai nos levar, né? Verdade. E ele não quer que a gente chegue lá. Com certeza. Então, ao decorrer da minha vida, eu tive muitas situações que foram gerando tristeza, cicatrizes, machucados, abuso sexual quando eu era nova. Nossa.
eu fui, por desobediência, fui morar sozinha, eu tinha 18 aninhos, né? E relacionamentos abusivos. Muito cedo, abusivos. A minha mãe, eu falo que a minha mãe também é uma mulher muito forte, me criou muito bem como uma mulher forte para o mundo, para entendedora das dores do mundo, né? Me criou para ser forte para o mundo. E eu tenho 4 tias, eu fui primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha, então rodeada de amor, de mimo. Só que sempre observando e vendo e sentindo. Eu sempre tive muita sensibilidade para ver as dores das pessoas, né? Isso é um dom. Isso é sensível. Só que quando você não sabe lidar, não tem maturidade para lidar, você acaba pegando aquilo e aquilo vai virando um fardo na sua vida. Verdade. Então, vendo as dificuldades das mulheres, das minhas famílias, dos relacionamentos da minha mãe, e aquilo ia me pesando, e ninguém entendia, e eu ia me afastando, ia tentando lidar com a vida sozinha. Não buscava ajuda, né? Não, naquela época nem se falava. No meu meio era desconhecido o que era uma ajuda psicóloga. É verdade. Era literalmente coisa de louco, de gente. Eu sei, eu lembro. Não existia. No meu círculo não existia. Então, a gente era ensinada a aguenta firme. Seja forte. Seja forte. Engole o choro. Ou tipo, isso é frescura, né? É frescura. Deixa isso pra lá. É verdade. E na nossa infância, pais divorciados, lidar com a vida, os problemas das pessoas. Sim. Eu não tive, não por culpa da minha família que fez o melhor, mas eu não tive uma estrutura emocional para lidar com tudo aquilo aquele cenário, né, que era caótico. Com certeza. E ao decorrer do tempo, eu cresci assim, seja forte, engole o choro, você é mulher, você tem que enfrentar sozinha mesmo, tudo aquilo que não é o que Deus nos apresenta, né? Isso foi me afastando, você acaba só olhando para os problemas, e eu fui crescendo, por uma carência, por uma falta, achando que a minha falta era casamento, homens, emocional, queria sempre ter alguém ali para me distrair dos meus problemas, esquecer. Então sempre fui o quê? Jogando para debaixo do tapete, seguindo a vida, trabalhando, sobrevivendo, que eu falo que foi a época da sobrevivência mesmo. Sobrevivia. E sempre muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, passei por diversas religiões, porque me apresentavam a religião cristã, né? Não Deus, né? Não Deus. Mas hoje, olhando assim, eu tive tantos livramentos na minha vida, de vida mesmo, de livramento que era para eu já estar morta há muito tempo. Uau. E hoje, olhando, Deus, ele sempre esteve do meu lado, me livrando, cuidando ou falando, filha, você tá na teimosia, tô aqui me chamando, nitidamente. Mas, não, eu não quero me prender, eu não quero ser crente. A gente era um insulto pra mim. Ser crente, eu jamais. Nem imaginava que hoje Deus tinha pra fazer. É uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho na minha vida. Um orgulho pra mim falar que eu sou cristã, que eu sigo a Jesus, que eu vou à igreja, que eu congrego, que eu sirvo, que eu amo os meus pastores, os meus líderes. E foi isso, eu fui jogando pra debaixo do tapete, me envolvendo com pessoas mais velhas que eu, com homens mais velhos. E começou da tristeza, eu fui crescendo e comecei a ter descontroles emocionais muito grandes. Eu sempre fui bem ansiosa. Quando aconteciam algumas coisas na minha vida que saíam do meu controle, porque eu me tornei uma pessoa controladora. Sim. Né? Eu não queria estar em alguns lugares que eu sabia que ia me entristecer, então eu bloqueava, né? Mas eu tenho um traço que isso é de Deus, que eu falo que eu me autoanaliso muito. Que bom. Eu também sou assim. Por que tá acontecendo tanto isso comigo? Sim. Até que um dia, um dos meus namorados me disse assim, nem tudo é sobre você. Você tem que parar, às vezes, e entender que a gente tá te falando algo negativo. E isso várias pessoas, minha família me dizia, mas teimosa, né? Não, eu sou perfeita. Olha pra mim, tudo que eu passei, e tô aqui.
E as pessoas me diziam assim, às vezes você precisa ouvir o que a gente tá te dizendo porque é pro teu bem. Sim, sim. Você precisa mudar o seu jeito, você é muito difícil. Eu era muito difícil. Temperamento forte. Fortíssimo. Eu sou uma mulher de temperamento forte. E Deus, ele trabalha, continua trabalhando até hoje. Isso até o fim da vida. Até o fim da vida. E eu falo, Senhor, trabalhe em mim todos os dias. Todos os dias. Eu quero negar a mim mesma para que o Senhor consiga trabalhar em mim. Isso aí. E, enfim, foi quando, depois de muito sofrimento, eu comecei a olhar mais para mim e me autoanalisar. Comecei a ter um olhar mais crítico para mim. Mas ainda assim, muitos relacionamentos tóxicos. Saía de um, entrava em outro. Não conseguia ficar sozinha. Saía de um, entrava em outro. Saía de um. E conhecendo pessoas, religiões. Passei pelo candomblé, passei pelo umbanda, pelo espiritismo. Você estava buscando Deus, né? Buscava uma razão. Mas não sabia. Não, eu buscava o que está acontecendo. Eu preciso sair disso. Aí todo mundo falava, é espiritual, é espiritual. E pessoas de Deus falavam, busque a Deus. Ah, mas eu não quero ser crente. Sim. Não, então vamos buscar uma coisa alternativa, né? E comecei, quando a depressão, lá por volta dos meus 22, 23 anos, começou a ser mais presente, eu tive uma inconstância de humor. E quando eu ficava triste, eu ficava muito triste. Os pensamentos suicidas começaram a aparecer nas dificuldades. Eu não tinha pessoas que me entendiam. Ninguém conseguia entender. Às vezes as pessoas falavam, toma um banho que passa, as pessoas não estão preparadas para não. Ou você precisa procurar ajuda. Sim. Mas eu não era acolhida, sabe? Eu procurava alguém que entendesse que eu não fazia o que eu fazia por mal. Sim. Né? Verdade. Até que eu cheguei em um relacionamento que foi uma pessoa muito boa para mim. Fiquei com ele alguns anos, ainda não era da igreja, assim, era cristã e ele era ateu. E eu falava, vamos buscar Deus juntos, sempre precisando de alguém para alguma coisa. Até que, no resumo da ópera, a gente ficou muitos anos e terminamos de uma forma muito agressiva, teve até polícia. Uau. A gente se agrediu. Nossa! A minha inconstância, assim, eu começava a discutir com pessoas... E aquilo ia aumentando até um descontrole emocional de jogar coisas, de ofender as pessoas, né? A tristeza, os problemas, a gente vai perdendo a nossa identidade como mulher, de mulher sábia, de mulher paciente, porque fomos criadas assim, né? Não fomos criadas para ser temperamentais, descontroladas jamais. E nos afastando de Deus, o inimigo ele vai colocando esses rótulos em nós e nós vamos acreditando nisso. A gente acha que a nossa vida é aquilo, tanto que hoje eu falo para as mulheres, você não é isso. Não. Quando você tiver entendimento, buscar a Deus, ele vai te mostrar a sua verdadeira versão, a sua identidade. Exatamente. Quem você é de verdade, que você é linda, você é bela, exatamente, você é merecedora de amor. E não tinha uma pessoa que me falasse isso. Eu tive que buscar sozinha. Mas por esse fato de eu me autoanalisar, eu consegui ir entendendo as minhas emoções, o que me davam gatilhos. Aí a informação começou a ser mais acessível. Eu lia muito sobre terapia, psicologia, emoções, ansiedade, depressão. Até que chegou um ponto da primeira tentativa de suicídio. Eu briguei num relacionamento... Me descontrolei, tomei alguns medicamentos que não... A minha intenção era morte. Sim. Mas não, graças a Deus, não chegou até o fim. Não chegou, não. A quantidade de medicamentos não foi. Não foi suficiente. Eu chamei a polícia, eu tava sozinha, chamei a polícia para me ajudar. Porque você começou a passar mal. Isso. Fui, enfim. Depois disso, comecei uma jornada de me conhecer e me cuidar mais. Parei com os relacionamentos, fiquei alguns anos sozinha, agora um pouco mais madura, até que eu cheguei nesse outro relacionamento e a gente teve essa briga depois de alguns anos, agressão,
eu ouvi coisas que me diminuíram, eu também diminuí. Porque nós não somos a gente não assim, quer ser rebaixado sozinho, né? Não, ele fez, ela fez, sempre é o outro. Mas a gente nunca joga a responsabilidade de fato para as nossas ações, sim. o que a gente diz. É verdade. E isso me machucou muito. E aí foi que realmente o meu sonho de ter família, de construir uma família... Desmoronou tudo. Desmoronou. Falei, meu Deus... Tudo aquilo que eu construí durante muitos anos, assim, ó. Uau. Acabou tudo. Nossa. E eu me vi em um lugar muito escuro que eu nunca tinha entrado. Foi a primeira vez que eu fiquei depressiva. De não me reconhecer. Eu sempre fui uma mulher alegre. Sim. Que dança, que tá junto com as pessoas, com a família, animada, faladeira. Eu me vi numa cama onde eu não queria sair daquela cama. Uau. Eu queria ficar no meu quarto, escuro. Graças a Deus, a minha mãe nessa época foi depois da pandemia. Minha mãe veio morar comigo por conta da pandemia. Morava sozinha aqui em Bauru. Ela veio de Mato Grosso do Sul, que nós somos de lá, de Campo Grande. E ela me dava um apoio, mas não entendia também. Sim. Ela só estava ali. Deitei no colo da minha mãe pela primeira vez, depois de criança. Deitei no colo da minha mãe e chorei. Eu não tinha força, às vezes, para levantar do chão. Uau. Eu deitava no chão, saía da cama, eu deitava no chão sem força. Eu sei. Sem força emocional, sem força para respirar. E eu lembro que eu abri os meus olhos, brotavam lágrimas, assim, eu chorava. Era uma dor, uma escuridão. E nesse lugar eu fiquei por quase 4 anos. Uau! Você ficou em depressão por quase 4 anos. Fiquei muito. E aí tem aqueles altos e baixos, né? Sim. Porque eu falava, eu preciso me reerguer, eu preciso ter força. Aí fui procurar um psicólogo, um psiquiatra. Foi quando eu comecei a tomar remédios de tarja preta. E só que eu sobrevivi ainda naquela época, trabalho. Porque não estava sendo curada. Não, eu estava mascarando. Meus medicamentos mascaravam, exatamente, né? E depois de passar por muitas dificuldades, por outras religiões, eu, no fundo do poço, quase olhando para um lugar de morte novamente, eu resolvi aceitar e viver para Jesus. Olha só. E Deus, ele me tirou de tudo. Eu abaixei minha cabeça e falei, Senhor, eu preciso de Ti. Eu ouvi falar apenas do Senhor. Mas o Senhor é um Deus que transforma tantas vidas, por que não pode transformar a minha? Verdade. Eu não sei como, eu só tô aqui. Eu lembro que eu me ajoelhei no banheiro da casa da minha tia. E eu orei, e instantaneamente ele começou a mudar minha vida. Uau. Instantaneamente. Que lindo. Ele me fez voltar para Campo Grande. Fiquei no apartamento da minha mãe sozinha. Ali eu lidei a depressão e Deus. Só. Eu sei como é isso. E aí eu fui conhecer o mundo de Jesus. E o que ele me trazia. E o amor dele. Fui transformada. Ele me apresentou a Impulsionadas. Que até então eu sou designer gráfica. Eu mexo com criação de identidade visual. Comecei a criar um rascunho ali no Photoshop. O Impulsionadas. Ele me deu o nome. Isso dentro do seu coração. Ali, ó, com essa Bíblia aqui orando. Falando, eu não vou aceitar isso na minha vida, eu quero algo novo. E orando, fui, e Deus me revelou. Mas era um começo de uma lapidação, de tudo. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa entender que ele vai mexer em tudo na nossa vida. Ele limpa a casa. Precisamos permitir. É verdade. Porque tem muita mulher que já tem muita bagagem de muitos anos. E ainda não permite que Deus mexa no seu caráter. Que Deus mude aquilo que precisa ser mudado para você viver realmente o novo, né? Tem um quartinho que elas deixam trancado. E eu ainda tinha esse quartinho. Sim. Mas permitindo que Deus transformasse, foi aí. E as pessoas, elas ficam abismadas que eu falo que isso faz 1 ano. Olha só. Graças a Deus. Em 1 ano, Deus transformou a minha vida, o que eu não consegui transformar em anos, 29 anos. É isso mesmo que ele faz. Foi um processo, foi 1 ano que parece que demorou uma vida, foi um processo longo, está sendo, né? Mas hoje eu digo que eu tenho a minha identidade em Cristo. Transformada, curada. Graças a Deus. E, enfim, Deus me apresentou a Restaurar, a pastora Renata, que
Meu Deus, é uma mulher assim que eu vejo Jesus nos olhos dela. É demais mesmo. Ela é... Não tem palavras para descrever aquela mulher. Aí você voltou então de Campo Grande. Voltei, Deus me permitiu no tempo certo, voltei. Comecei a congregar na Restaurar e me entreguei. Eu decidi me entregar para Deus, com as minhas imperfeições. A pastora Renata, ela foi me dando todo um suporte. Sim. A minha líder, a Paula Rissato também, que foi uma mulher que era minha chefe. Deus me colocou num trabalho de pessoas cristãs que insistiram na minha vida por muitos anos. Uau. Me viram ir para Umbanda, andar por caminhos errados. Ela viu tudo. Me acompanhou tudo. Acompanhou a minha época difícil, não ouvir. E a Paulinha, ela teve paciência. Hoje, uma amiga minha. De orar por você todo esse tempo. E quando Deus me devolveu para Bauru, ele me mostrou uma visão. A Paulinha tem cabelo vermelho. Me mostrou ela. E eu fui falar com ela e tudo fluiu. Ela me apresentou a Restaurar, ela me apresentou a pastora Renata. Ela me acompanha até hoje, minha amiga. Graças de oração, minha líder. Salvou minha vida. Tá vendo? O chamado dela de outra mulher. Amém. Salvou a minha vida. É nisso que eu me inspiro. É nisso que eu acredito. Mulheres levantam mulheres. Com certeza. Mulheres foram curadas para curar outras mulheres em nome de Jesus. É verdade. E ela fez isso por mim. E eu fui apresentada a mulheres. Pastora Renata, que me acompanharam, oraram, cuidaram. Tive tempo de teimosia também lá dentro, de rebelião, de ainda querer fazer tudo do meu jeito. E aí, aparentemente, a depressão teve o tempo que ficou quieta, né? Sim. E eu permitindo que Deus trabalhasse em mim, conhecendo quem era Jesus, entendendo como deveria ser o meu relacionamento com Ele, lendo a palavra de Deus, obedecendo. Isso, muito importante. Mas lidar com a carne e o espírito não é fácil. Todo dia. E quando você é nova na fé, você tende a cair mais pra carne, né? E eu caí diversas vezes e a pastora Renata, ela sempre pregava. Deus é um Deus de recomeços. Porque quando nós somos novas na fé, a gente não pode ficar caindo no pecado, mas vamos cair. As pessoas, elas têm medo disso. Meu Deus, eu vou aceitar Jesus, eu não posso me mexer. Não é assim. Deus, ele entende. É ele que trabalha, né? É o Espírito Santo que vai nos moldando a cada dia, que vai convencendo. Que te muda. Você não precisa se preocupar com nada. Eu falo que é um Deus transformador na bondade, na paciência, na mansidão. Exatamente. Depois você vai mudar tanto que você vai falar, nossa, eu não me reconheço mais. Não. O que era isso que eu fazia antes? Tipo, aquilo que era tão difícil para você vai falar... Foi natural. Natural, exatamente. Hoje eu me vejo todo o meu processo de amadurecimento, de que eu me tornei, de fato, uma mulher agora, com valores, com princípios... que vem de Deus. Amém. Obediente, eu falo que eu nem senti. É isso mesmo. Doeu. Mas o processo foi doloroso. O processo sempre vai ser doloroso. Mas hoje eu sei que tem um Deus que me sustenta, que me guarda, que cuida. Amém. Então, eu sempre falo isso para as mulheres. Fica tranquila, só vai. Só vai. Aproveita. Deixa Deus trabalhar, né? Toma posse, porque aqui tá recheado de palavras de Deus, de promessas para as nossas vidas. A gente precisa tomar posse. Isso. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Amém. E eu falo isso para elas. Então, relaxa. Vai com o pecado mesmo. Vai do jeito que você é. Isso para Deus não é nada. Ele quer seu coração, Ele quer sua obediência, seu posicionamento. Porque o trabalho de nos convencer do pecado, de nos limpar do pecado, é dele, não é nosso. Então, se a pessoa falar assim, mas eu estou cheia de pecado, eu não vou ir até Deus. Então, para que Deus serve? Ele serve para isso, para te limpar, para te lavar. Para nos transformar. Então, vai assim, do jeito que você está, em frangalhos mesmo. Do jeito. Acabada. Com qualquer pecado. Com qualquer pecado, com as suas dificuldades, com as suas dores, com as suas limitações, seus traumas. E é Ele que vai tirar tudo. Ele é o mestre dos mestres em fazer é o médico dos médicos, né? É o especialista. O alfa, o ômega, ele é tudo, ele que faz. E eu falo que é assim, ó.
Verdade. E como que chegou o Lucas na sua vida? Como que foi? Muita oração. Eu falei, Deus, eu já tenho 29 na época. Faz um ano que nós estamos casados. Um ano que vocês casaram. Então, o tempo que você tem aí, que você foi curada, é o tempo que vocês têm de casar. Eu queria. Eu queria um casamento. Sim. Porque Satanás, ele tentou tirar isso de mim de todas as formas. Porque eu creio em nome de Jesus que eu vou ter uma família que vai servir e amar a Deus desde o ventre. Meu ventre, o meu filho será consagrado a Jesus. É verdade. Ele vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Sim. Que vai continuar o ID, que vai amar Jesus acima de todas as coisas. Eu vou passar isso para minha família. Amém. Então, você queria um homem que somasse com você. Sim, e depois de muitos processos ali, porque eu falo, todos os dias eu acordava e entregava minha vida para Jesus e eu falava, mexe, Senhor, muda, porque eu sei que eu preciso ser mudada, eu sei que eu preciso ser restaurada, transformada. E eu vim de uma família que teve casamentos não bem sucedidos, muitas brigas, né? E eu sempre acreditei nisso. Mulher que manda, mulher que trabalha, não preciso de homem para nada, ser submissa a homem, jamais. Tudo contrário à palavra de Deus, né? Tudo contrário, tudo. E Deus me apresentou uma outra versão de mim, e eu fui aprendendo a ser essa mulher, né? Que bom. E Deus, no princípio, até hoje, né? Eu falo que hoje ele fala um pouquinho mais com firmeza comigo, porque já não é o tempo da papinha, né? Sim. Já como mais comida mais sólida, já lido com outras mulheres. Eu não posso mais cometer os mesmos erros e estar no lugar que eu estava. É verdade. Então, ele foi me ensinando, eu fui fazendo aquilo que eu aprendia, né? Jejuando, orando, tendo a minha intimidade com o Senhor. E nisso, depois de um tempo, ele me apresentou o Lucas. Lá na igreja mesmo? Ele era da Rasgando Céus e eu da Restaurar. E a gente saiu. Nosso primeiro encontro foi na igreja. Olha só. Vamos sair? Vamos. Eu tenho culto. Não, vamos no culto. Seguramos a mão do outro ali. E ali eu já sabia que era ele. Que bom. Passamos por diversos processos. Até o nosso casamento. Que foi íntimo ali, só pra nós. E estamos construindo uma vida maravilhosa. Mas aí no casamento eu me vi de novo com conflitos emocionais, que foi o que me levou agora para a última tentativa de suicídio. Essa foi a última, então você já estava com o Lucas? Já estava com o Lucas. Depois de ver o que Deus fez na minha vida, de servir, ocupar minha mente com as coisas de Deus... E Deus me deu a bênção do casamento. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo certo para as coisas. É verdade. Porque bênçãos podem virar problemas se a gente não sabe lidar ou não está no tempo certo. Hoje eu falo para meninas mais novas que não estão casadas, se você está solteira, aproveite o seu tempo de solteira para entender o que Deus quer te ensinar, o que você precisa ser mudado, moldado, permita. E é só na cruz mesmo, é ali de joelhos no chão que Deus ele vai te mostrar, porque é muito íntimo de cada uma. É verdade. Para que você consiga desfrutar do seu casamento, para que ele não vire uma zona de guerra, para que você consiga lidar, porque a mulher, sim, ela precisa ser o sustento, né, ali dentro do casamento. É verdade. Homens são racionais, mulheres são emocionais. A maioria é assim mesmo. Então, nós precisamos entender o momento certo de falar com os nossos maridos, de entender o tempo dele, né? Ele é o provedor, ele é o sacerdote, mas nós temos que ter essa sensibilidade de dar um tempo, porque eles nunca vão entender as nossas emoções. Nem a gente as deles, não, mas a gente precisa se encaixar. Deus, ele encaixa perfeitamente. Se você faz o seu papel e o homem faz o papel dele, são duas pessoas de Deus, submissos e obedientes a Deus, as coisas vão fluir maravilhosamente. Exatamente. Só que aí eu fui me descobrir como esposa. Aí começou a ter os conflitos. Sim, muitos conflitos familiares do dia a dia. E meu gênio forte ainda voltou a prevalecer. Antes de eu me casar e conhecer o Lucas, eu estava passando por um refinamento de caráter. Deus, ele estava mexendo no meu caráter. E
Um dia ele me chamou, eu tava lavando louça, ele me chamou pro secreto ali pra conversar com ele. E ele falou, filha, eu não quero que você jejue só de alimento, eu vejo o seu esforço. Mas o verdadeiro jejum é que ele começa dentro de você. Esse é o mais importante. Mais importante. Tudo começa dentro da gente. Então, eu fiquei até meio brava com Deus aquele dia. Eu falei, nossa, mas eu ajudo as pessoas. Olha, o Senhor tá mexendo dentro de mim. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque tive ousadia, às vezes eu tenho ousadia de ficar brava com Deus. E ele, na sua mansidão, ele me mostra. Ele fala, tá, lá pra frente você vai entender. Conversei com amigas, expliquei o que estava acontecendo. E uma delas, a Jéssica também, ela me falou, amiga, eu acho que Deus tá querendo mexer em alguma coisa aí dentro. Sim. E foi quando eu falei, realmente, tem muita coisa pra mexer aqui dentro. Em uma das minhas conversas com Deus, ele falou, eu tô fazendo tudo isso agora, neste momento, porque você vai se tornar esposa. Você precisa aprender a ser submissa, a se calar, a entender, a ouvir. Porque se você percebeu, eu sou bem faladeira. Então, você imagina, com as emoções à flor da pele, isso sobe lá em cima. 100%. Ninguém consegue conversar comigo. Você tem que usar isso, então, para evangelizar, para pregar, né? Excelente. Esse impulso seu, tem que usar para isso, para o Senhor. E o Senhor me deu o dom da comunicação. Exatamente. E Ele disse que eu iria ser usada nisso. E enfim... Aí eu me vi nesses dilemas. Nesse dilema de novo. E nesses dilemas, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dilemas da vida. Porque Satanás, ele usa das distrações para nos tirar da intimidade, da presença com Deus, do foco. Que o mais importante de tudo na nossa vida é o nosso tempo com Deus. Ali ele nos molda, nos revela situações, nos ensina. Nos dá estratégias. Eu sou estrategista digital. Sim. Eu ajudo pessoas a se posicionarem online, empresas, marcas. E eu falo que Jesus é o melhor estrategista de todos. Com certeza. Às vezes eu tô com algum questionamento e falo, Deus, você viu o que aconteceu? Olha, o que eu faço? E ele me dá estratégias para lidar com aquelas situações. Eu sempre peço isso para ele, estratégias. Me dê estratégias para lidar com as situações do dia a dia. Mulheres precisam ser estrategistas. A gente precisa estar ali muito... sensível à voz de Deus pra gente lidar, porque senão a única coisa que vai sobressair são as nossas emoções, que somos emotivas. É verdade. Mas o que aconteceu nessa última vez, Jéssica? Meu casamento virou de pernas pro ar. Eu não consegui controlar minhas emoções, me afastei de Deus porque eu só olhava pros problemas. Sim. E muitas coisas ruins. E aí, só que eu sabia que essas emoções, elas iriam atrapalhar meu casamento, então comecei a guardar. Eu via as coisas que eu não conseguia controlar, não levava para Deus e guardava. Isso é péssimo. E aí, eu lembro que eu escrevia muito. E eu falava... Só que eu não entregava, de fato, aquela dor para Deus. Entendi. Eu só guardava. Até que a depressão, ela voltou. Aí estourou. Estourou tudo. Meu marido não conseguia lidar mais comigo, ele não conseguia conversar. Nossa. Eu não dava espaço, eu só brigava, eu exigia, eu me tornei uma mulher dura novamente, briguenta. Falava muito na cabeça dele. E ele não sabia como lidar com isso. Não, imagina. Jovem sabia. também, né? Sim, não sabia. Sempre fez de tudo. O Lucas, ele é capaz de deitar no chão para eu passar em cima. E eu não via, eu só exigia mais e mais. Não, você tem que ser assim. Se eu tô orando, você tem que orar comigo. Não entendia que nós somos casados, somos uma carne, mas o tempo de Deus com ele é ele Deus. Exatamente. E eu. E não é porque somos casados que temos que o nosso chamado é junto. Não. Eu achava que nosso chamado, se Deus me apresentava um ministério, ele tinha que estar comigo. Sim. E não. Então, eu confundi um pouco as coisas, me afastei. Imaturidade. Me afastei de Deus, que hoje eu vejo que foi o centro do motivo de tudo ter acontecido. E não escutei a voz do Senhor. E me vi de novo. Satanás, ele me colocou de novo nesse lugar. Uau. E eu me vi depressiva e de novo. Falei, não.
cristã. Você falou, como que eu posso estar passando por isso? Porque Deus. E aí o inimigo vem para envergonhar, né? Pra envergonhar. Você não está dizendo que você é cristã? Como é que você está passando por isso? Exatamente. Eu não aceitava, falava não. Tava lá no culto, mas a cabeça... E não queria expor, eu tinha vergonha de expor isso para as pessoas. Até que ele pediu divórcio. Uau! Com pouquinho tempo de casado. Ele não aguenta mais. Ele não estava mais aguentando. Não aguento mais, não aguento. Ele, pela primeira vez na vida, eu exigi tanto dele, eu briguei tanto com ele me xingou de palavras horríveis. E eu vendo o homem de Deus pra minha vida me falando aquilo, eu só conseguia ver aquilo. Uau! E eu me senti derrotada. E aí, depois do xingamento, eu falei, não dá, não posso ficar aqui. Eu precisava sair daquele lugar para não dar mais briga. Peguei minhas coisas, fui para casa da minha mãe. E achando que ia passar, que era só um tempo. Sim. E ele pediu o divórcio. Uau! E os meus sonhos de ter família foram lá no chão. De novo, né? E eu me vi de novo naquele lugar e eu falava, não. E recomeçando tudo, eu tentei conversar com ele, fui até a pastora Renata e ela falou para mim, enquanto a raiz, a chance de florescer, é verdade. A vida, vocês vão voltar. Sim. Orou comigo, me acolheu. Eu fui servir na igreja, chorando em prantos, mas estava lá servindo. Era aniversário da Restaurar. E até que ele falou, pegou, tiramos as alianças, ele olhou nos meus olhos, ele falou, não quero mais. Uau. E o meu marido, quando ele disse que não quer mais alguma coisa, não quer. É. E eu me vi naquele lugar de novo, tendo que recomeçar. Eu falei, e aquela dor, aquela escuridão, ela veio me cercando. E eu só sentia dor. Mas não era apenas a dor do término. Se acontecesse, eu iria superar. Sim, sim. Mas a dor da depressão, ela começou a voltar, a me cercar. Sim. E eu pensava, Deus, eu não vou aguentar de novo. Eu não vou aguentar de novo. Aquela dor que me cercou por tantos anos, sim, de volta na minha vida, eu não ia ter força para recomeçar de novo. E ali na casinha da minha mãe, chorando, tentando ser forte, no domingo, era um domingo, ela ia viajar, ela não foi viajar, porque Deus ele já sabia o que ia acontecer. Ele começou a preparar toda a minha volta para me salvar, de fato. Uau. Eu tomando as minhas tarjas pretas, tomei umas 2 cartelas de clonazepam, de 20 miligramas. Tudo junto. E sertralina. Tomei 51 comprimidos. Uau! De tarja preta. De uma vez. Eu acordei no domingo, eu abri os meus olhos e eu me senti daquele jeito de novo. Aquele jeito que acho que você sabe como é. Aquela dor, aquele desânimo, não conseguia respirar. Eu tive medo do que eu iria enfrentar na realidade. Não foi sobre o Lucas, sobre o término, sobre ninguém. Era sobre minha depressão. Sim. E num segundo de insanidade, sem pensar, eu escrevi uma carta para todos, para as minhas líderes, para minha família, ensinando a minha mãe como lidava com a minha cachorrinha, que eu tenho uma pincher de 1 quilo. Ensinando com a minha mãe, ela no meu colo, assim, na minha barriga. E eu escrevi nas cartas, mandei para todas, tomei os remédios. A minha pastora até falou assim, pastora Renata, você vai viajar? O que tá acontecendo? Só que numa dessas, eu postei a foto que eu tirei quando eu me casei, assim, no meu Instagram, me despedindo das pessoas. E mandei pro Lucas, mandei para todas as pessoas que eu considerava, assim, que mereciam uma explicação. Sim. E para não colocar esse peso nelas. E você falou que você ia fazer ou não? Falei. Falou. Quando você lê isso, provavelmente eu não vou estar mais viva. Ah, você falou isso. Para algumas pessoas eu falei. Mandei minha mãe no quarto. Uau. Eu quietinha. Nossa. Tomei todos os medicamentos. Meu Deus do céu. E me deitei já em posição de morte. Olha só. Esperando. Eu tava com esse vestido. Uau. Falei, eu quero estar bonita no meu enterro. Meu Deus do céu. E deitei. Orei. Orei. Falei, Senhor, não sei o que vai acontecer. Na verdade, ele diz, né? Que a única coisa que a gente não pode cometer é tirar a nossa vida. Que é dele é a vida, né?
que Ele está conosco. Nós vamos conseguir passar por qualquer coisa. Sim. Jesus venceu o mundo. Ele morreu na cruz por nós. Ele tirou todos esses fardos de nós. Sim. Mas eu, longe da presença de Deus, da minha intimidade, me perdi no caminho, a ovelhinha se perdeu no caminho. Satanás aproveitou dessa situação. Exatamente. De vulnerabilidade. E tentou ceifar a minha vida. E aí, como que foi? Eu deitei e apaguei. Apaguei. É porque ele já faz você ficar calma. Imagina 51. Uau. A minha tia viu com segundos a postagem, ligou pra minha mãe que tava quase dormindo no quarto. Minha mãe acordar, eu já estaria morta. Sim. O que tá acontecendo? Porque minha mãe contou o que tava acontecendo comigo, ninguém sabia. Entendi. O que tá acontecendo com a Jéssica? Ela postou uma coisa muito esquisita, vai lá ver ela. Uhum. Quando a minha mãe me viu, eu escutei lá de fundo o grito dela. E ela começou a ligar pra todo mundo. Desesperada. Você dormindo. E eu, lá no finalzinho... Você ainda escutava uma vozinha. E eu falava... E ela, o que você fez? E eu falava, me deixa, mãe, eu quero morrer, eu não aguento mais. Nossa, que ainda tava fazendo efeito, né? Tava grog já. Mas tava fazendo efeito. Eu comecei a tremer, eu senti o tremor na minha carne. Meu Deus do céu. E, enfim, em minutos, foi coisa de minutos, chegou a minha tia, o meu tio, o meu marido, começaram a colocar o dedo na minha garganta pra eu vomitar. Uhum. Em alguns minutos eu vomitei 10 medicamentos, mas já apagada. Não lembro de nada, isso as pessoas me contaram. Uhum. E chamaram a ambulância, me levaram arrastada aí o médico que tinha no condomínio da minha mãe foi lá, nos ajudou. Uhum. E eu acordei no hospital com um tubo na minha garganta. Sim. Eles devem ter feito uma lavagem, né? Fizeram uma lavagem. E eu acordei no hospital forçando o vômito. Ai, que sensação horrível que é. É horrível. E lavagem, usaram 5 litros de soro pra limpar, porque falaram que era coisa de minutos, ia fazer efeito e eu ia perder a minha vida. Uau. E, enfim, depois, lá à noite, foi domingo de manhã, lá à noite eu acordei no hospital, o Lucas estava do meu lado, segurando a minha mão. Nossa. Todo mundo muito assustado. Minha líder foi atrás de mim, minha pastora. A igreja parou o aniversário, praticamente, minha líder, para orar pela minha vida. Houve uma guerra espiritual muito grande aquele dia. Com certeza. Nossa. E quando eu abri os olhos, as pessoas, elas até falam, não acreditam nisso. Eu já estava curada. Meu Deus. Quando eu abri os olhos no hospital, eu senti tudo diferente. Glória a Deus. Tudo diferente. Foram as orações. Tudo diferente. Ali, eu não entendi, eu ainda estava entendendo, envergonhada. Tava muito envergonhada. Eu tava entendendo o que aconteceu. Enfim, fui pra casa, tive um acolhimento da minha família. Que bom. Dos meus amigos, da minha igreja, de pessoas que eu nem conversava, só dava graça e paz. Na igreja oraram por mim, me abraçaram, me acolheram. Graças a Deus. E foi aí que eu falei, não posso mais negligenciar o meu cuidado. Isso mesmo. Eu preciso de ajuda. É verdade. A psiquiatra do hospital conversou um pouco comigo. Eu já era acompanhada por uma psiquiatra. Por incrível que pareça, no outro dia eu já tinha consulta com ela marcada, que eu marquei 2 meses atrás. Olha só. Não negligenciei. Foi a partir daí que eu falei que eu lembro dos gritos da minha mãe e dos olhares das pessoas pra mim, de sofrimento. Sim. Eu falei, eu não posso mais estar nesse lugar. Fazer isso de novo. Não posso. Foi aí, então, que eu decidi me levantar. Que bom. Graças a Deus. Nesse dia, eu fui pro culto, depois de 3 dias eu fui pro culto, a pastora Renata pregou sobre novas posturas, novos níveis. Aquilo veio como flecha no meu coração. Nossa. Ela dizia assim, você pede para Deus para você viver bênçãos na sua vida, mas sem a sua postura certa, você não vai viver. É você que precisa se posicionar, ter uma nova postura para receber as bênçãos do Senhor, para viver. Pessoas estão dependendo da sua postura. E naquele dia, 2 meninas de 17 anos morreram da mesma forma, tomando menos medicamento que eu. Uau. Uma era da igreja lá da nossa e outra amiga, prima de uma amiga minha.
E elas me contando a situação dessas meninas, meu Deus do céu, de certa forma eu me senti responsável. Nossa. Eu deveria estar posicionada, já era tempo de eu estar posicionada, levantada para ajudar outras mulheres. Para ajudar outras mulheres a não chegar no fundo do poço. Eu não tinha mais, não me cabia mais espaço para estar nesse lugar, porque eu conhecia a palavra de Deus. Sim. E eu sabia que Ele iria me cuidar. Mas quando eu acordei curada. Amém. E eu tomei posse daquilo. Peguei a pastora foi profeta aquele dia, eu entendi que aquilo vinha do céu diretamente para o meu coração através da vida dela. Amém. E por honra, para honrar a Deus, a segunda chance que eu tive, e a minha família, a minha igreja, os meus amigos, eu decidi ter uma nova postura para alcançar novos níveis. Amém. E a primeira coisa que eu fiz foi ir para intimidade com o Senhor. Glória ali eu passei meses sendo reconstruída. Amém. E Deus me mandou ler Neemias, que fala, né, que ele ajudou a levantar os muros de Jerusalém, que estavam há mais de 140 anos caídos, e ele restaurou em 52, se eu não me engano, anos. E Jesus falou comigo, eu falei, o que as pessoas vão dizer de mim? Deus, o Senhor disse que eu tive uma segunda chance para levantar outras mulheres. Olha o que eu acabei de fazer, qual credibilidade eu vou ter? E o Senhor me falou, eu estou te levantando. É verdade. Eu estou te autorizando. Amém. A sua obediência, o seu posicionamento é só o que eu preciso. Eu estou com você. Amém. Levanta a sua cabeça, aprenda, pratique. Não saia do lugar, eu falo, não saia do lugar de intimidade com Deus. Verdade. Nunca, nada na sua vida. E eu fui reconstruída assim como os muros de Jerusalém, eu fui reconstruída. E ele me disse, você está sendo reconstruída para reconstruir. Glória a Deus. Você está sendo levantada para levantar. É isso mesmo. O Senhor me disse que no dia que eu estava lá na depressão, na escuridão, eu lembro... Ele me deu essa visão que eu estava em posição fetal, nua. Num lugar onde só era escuridão, não tinha nada. Eu abri os olhos, eu não enxergava nada. Jesus, ele veio até mim. Amém. E ele me tocou. No dia que eu estava tentando me suicidar, ele me tocou. E ele disse, filha, o que você está fazendo aqui? Eu já te tirei desse lugar. Por que você voltou? Por que você está aqui de novo? É isso mesmo. Ele segurou a minha mão e ele me tirou dali. Ele falou, você não vai voltar mais para cá, que não é o seu lugar. É isso mesmo. Glórias a Deus. E eu fui com ele e eu fui curada. Eu fui restaurada. Eu aprendi e eu me posiciono todos os dias e eu lembro. Essa ferida, ela tá ali, essa cicatriz, só que ela tá fechada, ela tá curada. Exatamente. Ela não existe mais. É só para lembrar, né? Você só vai olhar e lembrar. Às vezes eu me pergunto para Deus, por que às vezes a minha carne, ela me volta para esses lugares de fraqueza, de medo. Ele disse para mim, o Senhor disse para mim, com uma voz muito mansa, para você se lembrar de que a sua força sou eu. Exatamente. É isso mesmo. É só então, ele. é na dependência que eu me reconstruí. O Senhor reconstruiu parte por parte de mim. E eu obedeci. E olho para mulheres que estão passando por qualquer problema hoje com um olhar de misericórdia, assim como Jesus olha para todos com um olhar de misericórdia, independente de onde essa mulher está. E foi aí que eu entendi o que é o Impulsionadas. É verdade. Foi aí que o meu processo, que dizem que a nossa maior dor será o nosso chamado, né? Somos consolados para sermos consoladores. Né? E eu não tinha esse olhar de misericórdia. Eu falava, eu não quero esse problema aí pra mim, não, ela que se vire. Hoje eu olho pra essa mulher, eu seguro na mão dela e eu digo, olha o que aconteceu comigo. Exatamente. Você vai ser levantada. E se você não tiver forças, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar a se levantar. Amém. Vamos orar. É isso. Eu te acompanho. Eu tenho uma igreja maravilhosa. Verdade. Você vai ter sim com quem contar. Conta comigo. Deus está aqui com você. Amém. Ele te ama, ele tem coisas novas para você. Amém. Então Deus, ele me levantou, ele me fez passar por tudo isso para ajudar outras mulheres que estão passando, sim. Hoje eu falo com elas, eu ministro sobre
emoções, controlar as emoções, que para mim o controle das emoções, entender o que você está sentindo, dar nome aos seus problemas, é muito importante. É a melhor forma de você conseguir lidar com eles, não colocar debaixo do É. tapete. Deus, ele não vai negligencie seus não, problemas. E eu não negligencio. Hoje eu faço acompanhamento psicológico, terapia, medicamentos, que no momento certo o Senhor vai tirar isso, mas eu falo com toda a tranquilidade do mundo, Deus me curou, mas eu preciso continuar cuidando da minha carne. O meu espírito, a minha alma está curada. É verdade. Mas a minha carne precisa, eu sou humana, eu preciso de cuidado. Exatamente. São órgãos, precisa de cuidado. Então, hoje eu falo para mulheres... É algo fisiológico. É um todo, corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, hoje, meus exames estão em dia, meu acompanhamento com a minha terapeuta, faço terapia cristã também. Isso, muito importante. Não negligencio nenhuma área da minha vida. E o casamento? O casamento foi restaurado. Glória a Deus. Não podia terminar sem essa. O Lucas, ele se tornou um novo homem também. Graças a Deus. Ele também precisava de uma transformação, né? Quando eu me posicionei no meu lugar correto como mulher, o meu marido conseguiu fluir como homem. Com certeza. Isso é muito importante. Olha que coisa. Você tá vendo? Muito importante. Eu dei espaço para ele ser homem. Antes eu sufocava. Seu sacerdote do lar, né? Hoje ele é, e ele me dá espaço e tranquilidade para eu conseguir, suporte para conseguir fluir no meu chamado. Que bênção, glórias a Deus. E isso tudo eu exponho para que outras mulheres vejam, onde quer que você esteja, a situação que você está passando, se é depressão, se é ansiedade, se isso é só um controle, seja o que for, qualquer doença, o Senhor tem um plano para sua vida. Amém. E são planos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Você vai ser livre em nome de Jesus. Amém. Você vai vencer essa doença, você vai vencer esse processo, essa situação financeira, seja o que for. E eu estou aqui para te lembrar todos os dias de quem é Jesus. Amém. De que ele me curou, ele vai curar você, ele está com você. Você é filha, você é herdeira do céu, o céu é o seu lugar e você vai sim ter uma vida maravilhosa aqui. Mesmo que o cenário do mundo, o governo esteja caótico, quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Glórias a Deus. E Ele há de prover todas as coisas. Amém, amém. Que lindo, Jéssica. Continuo nessa jornada, nesse chamado, apaixonada por esse ministério que está começando no tempo de Deus. Ele controlando. É só o começo. Só o começo. Sim. Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida, ainda que você nem imagina. Não. Esse aqui é só a pontinha do iceberg. Eu falo que o Senhor, ele já me mostrou várias vezes o que vai acontecer. Sim. Eu sei para onde eu estou indo. Mas eu sei que é um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Que eu estou sendo amadurecida para viver aquele tempo. Eu estou em processos. E enquanto eu estiver caminhando, Deus está colocando mulheres ao meu lado para que eu impulsione. Para que eu levante. E para que eu diga, Jesus está com você. Amém. E ainda tem o bebezinho que vai chegar, né? Em nome de Jesus. Então Deus está te preparando aí para ser mãe. E para você ter essa bagagem também para ensinar para os seus filhos. Para que você tenha, como você falou, homens e mulheres fortes, mas não fortes como o mundo ensina. Você não pode chorar, você não pode sofrer. Não é esse tipo de força, né? Não. É essa força espiritual, emocional que hoje você entende, né? Que só através da palavra de Deus, só dele que vem a nossa força, né? Sim. Que lindo, Jéssica. Olha, você acredita que nosso podcast acabou? Acredito. Eu falei pra caramba. Eu acho que a gente tinha que fazer umas 2 horas de podcast. Não é possível. Vai ter uma próxima vez. Não, vai ter que ter, Jéssica. Continuar. Você vai ter que vir aqui outro dia, de novo. Com certeza. Contar outras coisas aí, outro testemunho, porque eu sei que você não contou tudo, né? Tem mais coisas pra falar. São muitos detalhes. A gente tem Deus vai usar todas tem que elas. Fazer um resumo. Foi um resumo. Quem sabe vai virar um livro, sua história, né? Pensa nisso. Já foi dito pra mim, liberado uma palavra. Porque é uma coisa muito importante. E vou ler o seu livro, viu? Assim, deixar registrado isso é muito importante. Amém. Eu acho que se eu não tivesse registrado hoje meu livro, eu ia ter me arrependido. Deus ficava falando pra mim, escreve. Eu falava, ai Deus, mas não tenho vontade de escrever, porque muita coisa que eu escrevi, eu estava em depressão escrevendo. Meu Deus. Eu falava, eu não tenho vontade de escrever. Às vezes eu escrevia e jogava no lixo. No outro dia eu ia lá, tirava do lixo, desamassava a folhinha e guardava ela. Amém. E tudo virou um livro para ajudar outras
pessoas, né? Então foi durante a depressão que eu escrevi. Mas isso é muito importante porque a gente vê depois o testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. E foi muito lindo o seu testemunho. Nossa, obrigada. Eu estou aqui maravilhada. Desejo as bênçãos de Deus cada vez mais sobre sua vida, sobre o Lucas, sobre a sua família, que vocês já constituem, mas que virão aí muitos filhos, né? Muitos frutos desse relacionamento. E tudo no tempo de Deus. Amém. Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar na vida de vocês. Estou desfrutando de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigada, viu, Jéssica, por ter vindo aqui contar nosso testemunho, o seu testemunho para nós. E que esse testemunho encontre muitos corações aflitos, né? Que ele chegue assim em lugares que nós não podemos chegar, mas que esse testemunho alcance muitas mulheres e ajude a transformar essas mulheres. Amém. Eu creio. Muito obrigada. Tá, beijo no coração. Deus abençoe. Mulheres, que palavra incrível, né? Que testemunho. Olha, daria pra gente ficar aqui umas 2 horas ouvindo a Jéssica falar. Eu sei que ela teria muitas coisas, né? Muitos detalhes aí para contar para a gente, mas o tempo é curto. Vamos trazer a Jéssica aqui outra vez. Se você quiser saber mais sobre a Jéssica, quiser conversar com ela, estiver passando por um momento desse difícil de depressão, uma crise no seu casamento, pensando em desistir, jogar a toalha, acabar com a sua vida, não faça isso. Tenha fé, tenha coragem, lute, porque viver vale a pena. Todos nós temos um desígnio, todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós não podemos encurtar os nossos dias. Os nossos dias pertencem a Deus. Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós temos que viver para ver esses propósitos, para ver essa missão que Ele colocou nas nossas mãos. Talvez você fale, mas eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Não, você sabe sim. Você só tem que descobrir. Então, se você precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo, entre em contato com a Jéssica. Nós vamos deixar aqui o Instagram da Jéssica, manda lá uma mensagem para ela. Procura Deus. Primeira coisa que tem que fazer é procurar Deus, buscar a Deus de verdade, pedir ajuda para Ele, mas nós estamos aqui também se você precisar ajuda, porque nós temos que ser como as mãos de Jesus aqui nessa terra, os pés de Jesus aqui nessa terra. Nós temos que ajudar essas pessoas. Nós passamos por isso, né? Graças a Deus, nós conseguimos entender por que nós passamos por isso, que era para ajudar outras pessoas. Então, nós estamos aqui se você precisar de ajuda, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe grandemente sua família. Você tenha aí uma excelente semana. Continue acompanhando nossos podcasts e mande esse podcast para todo mundo aí que você sabe que está precisando de uma palavra como essa, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!